Bom dia, mais um estudo do Vem e Segue, onde eu vou compartilhar aqui, segundo Nefe, capítulo 32. Nesse capítulo, Nefe ele está falando que os homens eles não estão buscando o conhecimento do Senhor, conhecer os mistérios de Deus. E quando esses mistérios de Deus nos é revelado, que é nos dado esse conhecimento, tão claro como pode ser essas palavras que eu vou ler, nós não entendemos, nós ficamos sem entender o que aquilo significa. Então Nefe ele já havia explicado anteriormente nos capítulos aqui que após o batismo e receber o Espírito Santo nós deveríamos perseverar até o fim, continuar tendo fé em Cristo, banqueteando-vos com as palavras de Cristo. E ele ensinou todas essas coisas. E ainda assim, aqui no versículo diz que eles estavam meditando em seu coração o que nós devemos fazer agora. E aí Nefe já havia ensinado a eles sobre a língua de anjos. E novamente ele vai falar aqui, explicar o que é falar a língua de anjos. Então falar a língua de anjos não é falar línguas estranhas, não é ter o dom de língua, o dom de interpretação, não é nada disso, tá bom? Nefe ele vai explicar aqui no versículo 2 e o versículo 3 o que é falar a língua de anjos. E ele fala que todos os que foram batizados e receberam o Espírito Santo, eles podem falar nessa nova língua. Vamos conferir aqui, ele diz: não vos lembrais de que eu vos disse que depois de haverdes recebido o Espírito Santo, podereis falar a língua de anjos? Então, como podereis falar a língua de anjos se não fosse pelo Espírito Santo? Então, a primeira coisa que ele deixa bem claro aqui, para que nós possamos falar a língua de anjo, é preciso que nós tenhamos o Espírito Santo conosco. Bom, então essa é a primeira coisa, é uma junção para falar a língua de anjo. Qual é a segunda coisa? Ele diz no versículo 3: os anjos falam pelo poder do Espírito Santo, falam, portanto, as palavras de Cristo. Por isso eu vos disse, banqueteai-vos com as palavras de Cristo, pois eis que as palavras de Cristo vos dirão todas as coisas que deveis fazer. O versículo 5 diz: pois eis que vos digo novamente, que se entrardes pelo caminho e receberdes o Espírito Santo, ele vos mostrará todas as coisas que deveis fazer. Então, o que os anjos falam? Eles falam pelo poder do Espírito Santo as palavras de Cristo. Então, quando nós falamos as palavras de Cristo pelo poder do Espírito Santo, isso é falar a língua dos anjos. Bom, é isso que Nefe ele está ensinando aqui. Nós podemos falar a língua de anjo quando nós estamos discursando ou quando nós estamos falando da palavra de alguém. Nós sentimos ali a presença do Espírito Santo confirmando para a pessoa, confirmando para nós. No capítulo 33... Nefe ele fala que ele tem uma deficiência, logo no começo, no versículo 1 e o 2 aqui, ele fala que ele tem uma deficiência na escrita, que o que ele escreve, ele sente uma deficiência ali para que as pessoas entendam, ele não consegue, ele fala que ele não é tão poderoso na escrita como ele é no falar, porque quando ele fala, as suas palavras, o poder do Espírito Santo leva as suas palavras ao coração dos filhos dos homens, para que eles possam entender. Mas ainda assim, existem pessoas com um coração duro e que não entendem essas palavras, porque o Espírito Santo não acha espaço no coração dessa pessoa, tá bom? Mas ele fala aqui que ele prefere falar do que escrever, ele vê uma deficiência aqui na maneira de escrever, ele não consegue se expressar muito bem escrevendo, mas falando, ele sente o Espírito Santo e esse Espírito Santo, por poder do Espírito Santo, leva a palavra ao coração dos filhos dos homens. Então falar o dom de línguas não, o dom de língua é outra coisa. Falar a língua dos anjos é falar as palavras de Cristo pelo poder do Espírito Santo. Bom, então todos que são batizados e recebem o Espírito Santo podem falar essa nova língua e render graças ao Deus de Israel, conforme Nefe ele está dizendo aqui, tá bom? Algo interessante também sobre essa junção, que é falar as palavras de Cristo com o Espírito Santo. Ele também falou que as palavras de Cristo nos dirão todas as coisas que nós devemos fazer. E no versículo 5 ele fala que quando nós recebemos o Espírito Santo, ele nos falará tudo o que devemos fazer. Então, as palavras de Cristo nos diz o que devemos fazer e o Espírito Santo nos diz o que devemos fazer. Então, ao estudarmos as Escrituras, que é as palavras de Cristo, nós devemos estudar com o Espírito Santo, para que aquelas palavras sejam manifestadas a nós a vontade de Deus. Tá bom? Às vezes está escrito uma coisa aqui, mas Deus ele vai despertar outra coisa em nosso coração. Ou vai tocar muito forte aquela palavra em nós, que nós vamos saber exatamente o que nós devemos compartilhar com as pessoas,
ou o que falar. Para encerrar, eu vou ler o versículo 8 e o 9 aqui, que eu achei de grande valor também, que é o final dos versículos. Diz assim: Agora, meus amados irmãos, percebo que ainda meditais em vosso coração, né? Ainda assim, depois dele ter explicado com tão grande clareza, eles ainda estavam meditando no coração. E isso é doloroso falar sobre isso, porque se desses ouvido ao Espírito que ensina o homem a orar, sabereis que deveis orar, porque o espírito mau não ensina o homem a orar, mas ensina-lhe que não deve orar. Mas eis que vos digo que deveis orar sempre, e não desfalecer. E nada deveis fazer para o Senhor sem antes orar ao Pai, em nome de Cristo, para que Ele consagre para vós a vossa ação, a fim de que a vossa ação seja para o bem-estar de vossa alma. Bom, outra coisa aqui que me chamou a atenção quando o Neff está falando aqui, é que se nós não estamos compreendendo é porque nós não estamos buscando em oração, tá bom? Lembra que ele está falando aqui que o Espírito Santo nos ensina a orar, né? O Deus, ele nos ensina a orar. E se nós não estamos tendo o desejo de orar, também tem a força do maligno ali. Você já sentiu assim, às vezes, hoje eu não quero fazer oração, não estou com vontade? Lá no começo do livro de Mormon, Lehi, ele explica sobre a oposição em todas as coisas. E é necessário que haja uma oposição em todas as coisas. Então tem o Espírito Santo que vai nos ensinando o caminho do bem, nos ensinando coisas boas, mas tem o Espírito do maligno influenciando para que nós façamos coisas erradas também. Então quando nós sentimos, né, que nós não devemos orar, né, de onde está vindo esse sentimento? Né? É do maligno. Né? Mas não se preocupem na questão de que nossa, eu estou ouvindo a voz do inimigo, eu estou sendo influenciado. Isso é normal no plano de Deus. Nós temos que ser atraídos por um ou outro lado. O que não é normal é nós cedermos às tentações. Tá bom? Então, se você não está com desejo de orar, aí que você deve orar mais ainda. Você ajoelha e começa a orar ao Senhor, falar: Senhor, me dá desejo de orar, eu quero, me ajuda a lembrar das bênçãos que o Senhor me deu. Começa a lembrar ali algumas coisas e agradecer a Deus. Tá bom? Para que você possa dar ouvido à voz do Senhor, que nos ensina a orar, tá bom? Então, conforme eu já falei várias vezes, né? Não existe essa coisa de sexto sentido, ou as pessoas podem dar outro nome para isso, né? Mas o que existe realmente, né, é a voz do Senhor falando conosco, e tem também a voz do inimigo, né, tentando nos influenciar para outro lado. E nós que decidimos a qual voz nós vamos escolher. Bom, por causa do arbítrio que nós recebemos. Bom, então eu compartilho essa mensagem em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.